Fala galerinha, cansou de ficar lisa, tudo bem com vocês? Aqui é o Will do Vida de Investidor Esportivo, trazendo aqui mais um vídeo para o canal de conteúdo relacionados ao Panthers e corrida de cavalos. E hoje, eu sei que estou um pouquinho afastado, mas eu vim e voltei com conteúdo aqui de primeira, falando sobre corridas americanas, que é acho que um dos poucos conteúdos que tem no meu canal aqui, né? Eu acho que a Austrália também, né? A gente fala muito do Reino Unido e Irlanda. Mas a corrida dos Estados Unidos, eu sei que tem muita gente que se interessa, até mesmo por questão de horário, que ela começa ali em torno da tarde e vai até a noite, né? Então interessa muita gente, por isso eu vim trazer um pouco do meu conhecimento aqui relacionado a esse tipo de corrida. Não é um conhecimento completo, certo? Mas quem quiser o conhecimento completo, só entrar em contato no número que vai estar abaixo, que vai ter o meu contato para saber sobre a minha mentoria online ao vivo pelo Discord, beleza? Então vamos lá, sem demoras, talvez o vídeo fique um pouco longo. Vamos falar aqui de corridas americanas. Aqui na corrida americanas, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender é que é um país que vai ter menos liquidez, tá? Do que o Reino Unido e Irlanda. O Reino Unido e Irlanda vai ter bem mais liquidez, então os Estados Unidos está meio que ali no nível de liquidez das corridas da Austrália, tá? Mas dá para operar. Talvez não como trader em si, ao vivo, né? Operando ao vivo, mas como o Panther você consegue operar. Outra coisa que vocês têm que perceber é que nem todos os países, nem todos os hipódromos aqui dos Estados Unidos vai ter o mercado de posições, né? O mercado de posições, para quem não conhece, você consegue operar ali no cavalo, não necessariamente para ele vencer a corrida, e sim para ele pegar o pódio, né? Então isso tem todas as corridas do Reino Unido e Irlanda, se vocês forem observar, mas aqui na Betfair não tem esse mercado para todos os hipódromos. Veja aqui que essa aqui é a corrida do Reino Unido e Irlanda, tem 3 posições, 2 posições, 4 posições. Quanto mais cavalos tem numa corrida, pode ter ainda mais mercado de posições aqui, né? Já que nos Estados Unidos, alguns hipódromos vão ter, né, esse mercado de posição, outros não vão ter, como vocês estão vendo aqui em Delaware, né? Mas quem tem conta aí na Bet365, opera pela Bet365, em todos os hipódromos dos Estados Unidos vai ter o mercado de posição que você pode trabalhar também, certo? Para quem não entende aí desse mercado de posição, procure algum vídeo antigo meu falando sobre o básico aí de corrida de cavalos, que com certeza deve estar explicando essa parte do mercado de posição, certo? Agora, continuando. Quais os sites que eu posso utilizar aqui para fazer as minhas análises de corridas americanas, né? O primeiro que eu indico, com certeza, sempre vai ser o Panthers. O Panthers eu indico para qualquer país, né? Apesar de ser um site australiano, ele foca as suas ferramentas pagas para o mercado da Austrália, mas dá para utilizar essas ferramentas para o Reino Unido e Irlanda e para os Estados Unidos. Que ferramentas são essas? Vamos lá. O meu Panthers é pago aqui. Deixa eu abrir uma corrida dos Estados Unidos. Ele, de vez em quando, fica meio bugado, tá? Para os Estados Unidos, em relação às odds e tal. Por exemplo, nas odds eu acho que no hipódromo do Canadá, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o Woodbine aqui. Até quando vai chegando perto, ele aparece aqui como NA. Sempre, em qualquer corrida que vocês forem analisar pelo Panther, sempre coloca no Sportsbet, ou no Picobet, ou no Ladbrokes, tá? Que às vezes aparece a odd. Mas no caso aqui, por exemplo, esse hipódromo do Dubai não aparece, né? Mas isso aí geralmente é com os hipódromos do Canadá, mas tem alguns dos Estados Unidos que também dá esse probleminha aí. Eu falo isso por quê? Porque uma das coisas que eu utilizo para minha análise é justamente observar essas odds. Ó. Vejam que quando eu abro ele estava assim, né? Aparece as odds aqui, mas não aparece o flux, né? E o flux é uma das coisas que eu observo para minha análise. E, obviamente, como eu disse a vocês, não vai ser um vídeo explicando tudo a fundo sobre todas as coisas que eu analiso, mas explicando a vocês o que seria o flux. Seria uma movimentação que as casas fizeram, né, a partir do preço inicial
que foi precificado aquele cavalo, né? Nós sabemos que aquelas odds que a gente vê aqui na Betfair não necessariamente são as odds iniciais do cavalo, tá? Aqui não necessariamente, por exemplo, vou pegar essa corrida aqui. O cavalo está com a 3.6. Ele pode ter aberto inicialmente, quando surgiu a corrida, ele pode ter sido precificado a odd 10 e aí a odd dele caiu, tá? Assim como, por exemplo, esse cavalo está com a odd 7.8, mas ele pode ter sido precificado a 2, né? Então, a odd inicial é uma coisa, o preço que a gente está vendo aqui é outra, né? E aqui mostra justamente a movimentação tanto de queda, que é o gráfico verde, como o de subida, que é o gráfico vermelho. E quando está cinza, quer dizer que a odd não se alterou, né, por enquanto. Obviamente, isso aqui, principalmente nos Estados Unidos e Austrália, vai tendo alterações, tá? Isso aqui não é fixo, se você atualizar talvez já tenha mudanças, porque vai chegando perto da hora da corrida, vai entrando mais dinheiro e as casas vão movimentando, já está um pouquinho diferente aqui. A casa vai alterando esses gráficos aqui que a gente está vendo, tá? Como os Estados Unidos e a Austrália têm menos liquidez que no Reino Unido e Irlanda, essa movimentação ela é um pouco mais demorada, vamos dizer assim. Se a gente pega aqui uma corrida do Reino Unido e Irlanda, deixa eu pegar aqui, Reino Unido e Irlanda, deixa eu pegar essa aqui, que vai ter 15 minutos. Você vai ver, olha como o gráfico ele já é menos uma linha reta, né? Você vê que ele sobe, ele desce, enfim. Ele tem uma maior movimentação. E essa porcentagem, ela indica o quanto que essa odd subiu ou desceu a partir desse preço inicial, né? Então aqui eu observo muito essa questão do flux, né? E para saber o que é o melhor e o pior, obviamente, numa regra geral, a casa quando desce a odd de um cavalo é porque ela está acreditando que aquele cavalo tem a chance de vencer, porque a casa sempre vai descer a odd de um evento ser vitorioso, né? Mas não quer dizer que isso vai ser uma regra geral que vai bater sempre, mas é um bom indicativo. Aí cabe a vocês ir separando, fazer uma análise e ver resultados passados, porque o Panthers ele mostra também os resultados passados, e observar a movimentação dos cavalos que vencem a corrida, que chegam em posição. Isso aqui já faz um bom estudo de caso para essa ferramenta. Mas aqui, ó, temos a ferramenta Tipper Z, que é uma ferramenta paga, né, do Panthers, e que ela é mais, como eu disse, mais eficiente ali na Austrália, né? Mas ela tem o seu valor aqui também nos Estados Unidos. De que forma? Vocês vão ver que todos os cavalos aqui nos Estados Unidos geralmente vai estar com essas barras vermelhas, né? Lá na Austrália, eles precificam as odds dos cavalos, tem os analistas, né, daqui do site que eles precificam, e se uma casa está pagando uma odd maior do que eles precificaram, a barra vai estar verde. Se a odd de uma casa estiver menor do que eles precificaram, a barra vai estar vermelha. Como aqui nos Estados Unidos eles não precificam, né, aí sempre vai ficar tudo vermelho, porque está tudo zero aqui, né? Mas eu pensava que isso seria inútil, mas se vocês começarem a observar, cavalos que têm uma porcentagem alta de queda vermelha, como 40%, o favorito com 40%, eles chegam e vencem muitas corridas. Obviamente, a gente tem que separar por categoria, a gente vai falar já sobre isso aqui. Mas quem for malaquia vai saber pegar os resultados passados e começar a observar padrões em relação a essa ferramenta aqui. Eu indico muito vocês assinarem. Eu não sou patrocinado pelo Panthers, tá? Mas a ferramenta que para mim foi o que mais me ajudou em todos esses anos aí, principalmente quando eles criaram essas ferramentas de análise. E eu indico a vocês que é baratinho, é coisa de $8, $10 ao mês e é muito bom, né? Agora tem que ter dedicação para ver como utilizar ou então fazer a mentoria do Will para ver como é que usa isso aqui. Só vou dar uma dica aqui de como você pode ver os resultados passados. Você pode vir aqui tanto em Results, né? Results, International ou Austrália, né?
View All Results, ou você pode ver os resultados passados de um hipódromo específico, como Horse Race de Anápolis aqui. Ó. Cliquei aqui, eu consigo vir aqui em Results, aqui em Horse Race, né? Consigo vir aqui em Results, baixar, e aqui, ó, lá embaixo eu vou ter tudo isso aqui foram corridas que já teve com a data, tudo certinho, você pode abrir e ver o resultado e os padrões dessas ferramentas dos cavalos vencedores, e os cavalos que chegaram em posição, beleza? E aqui na parte de resultados você pode selecionar no calendário aqui uma data específica e aí vai mostrar todos os hipódromos que tiveram naquela data ali e você também vê aqui. Mas eu acho mais rápido você ir num hipódromo específico e olhar por aqui, beleza? Uma coisa eu tenho esquecido também de falar dos outros sites, tem o What's the Race, que é um site que ele tem os cards das corridas americanas, não todas, mas tem de boa parte, tá? Até de outros países como França, consegue ver aqui. E tem o Equibase, né? Que é um site bom também, focado só em corridas americanas. Mas assim, o Panthers ele já entrega um bom resultado. O outro ponto que a gente tem que ver quando fala de corridas americanas, na verdade, isso aí é um ponto até para outros países, né? Você conhecer os jockeys daquele hipódromo que você está trabalhando. E você não precisa gravar, tá, pessoal? Você não vai sair gravando os melhores jockeys de cada hipódromo, que aí dá até com o tempo vocês ir se familiarizando, né? Mas não precisa disso, e não precisa se desesperar achando que tem que sair gravando os melhores jockeys. Existe uma certa diferença entre você pegar o melhor jockey dos Estados Unidos e o melhor jockey de, por exemplo, de Horse Race de Anápolis. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos dizer que o melhor jockey dos Estados Unidos é o Irad Ortiz Jr., né? Mas aqui, quando a gente for em Horse Race de Anápolis, o melhor jockey desse hipódromo é o Alberto Burgos, tá? Deixa eu dar um exemplo melhor, porque o Irado Ortiz Júnior é mais de Gulfstream, outro hipódromo. Vamos dizer que, supostamente, que o melhor jockey dos Estados Unidos é o Andrés Ulloa, né? Vamos dizer, supostamente. Né? Então, vamos dizer que o Andrés Ulloa seja o melhor jockey dos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que ele é o melhor jockey de Horse Race de Anápolis. Existe uma diferença muito grande. Né? Vai ter jockeys, é bom você trabalhar os melhores jockeys, mas quando a gente fala melhores jockeys, não necessariamente são os melhores jockeys dos Estados Unidos. Porque o melhor jockey, um dos top jockeys dos Estados Unidos, por exemplo, ele pode ter correr um hipódromo que ele não tem um desempenho bom. Então, o segredo é vocês, em qualquer país, vocês podem fazer isso, é sempre abrir aqui a partezinha do Panthers. Por exemplo, eu estou operando em Horse Race de Anápolis. Mesma coisa onde a gente fez para ver o resultado. Clicou aqui, abriu, aí vocês vão em Jockey Status. Isso vale também para treinador, tá, pessoal? Treinador aqui também vai ter. Então aqui eu tenho os top jockeys desse hipódromo nos últimos 12 meses e os top jockeys nessa temporada atual. E ele ainda fala aqui quando iniciou a temporada e quando termina. Então a temporada começou dia 1º de agosto de 2025 e vai terminar no dia 31 de julho de 2026. Tá? Então a gente está no início aí de temporada aqui nos Estados Unidos. Tá? Outra coisa que é importante de vocês observar quando estiver analisando jockeys, prestem atenção em jockeys, que isso aí em qualquer país também, tá? Preste atenção se você quer ver boas oportunidades de cavalos com odd alta para dar um back, né? Veja quais são aqueles cavalos, aqueles jockeys, quer dizer, que vão correr em um hipódromo que costuma dar back com cavalo de odd alta. E como é que eu vejo isso? Aqui, deixa eu explicar aqui o que é que temos nessas colunas. Temos a quantidade de corridas que o jockey fez nessa temporada, né? Aqui eu tenho do ano. Temos quantas vezes ele pegou primeiro, quantas vezes pegou segundo, quantas vezes pegou terceiro. Essa porcentagem de vitória não é a chance que ele tem de ganhar se ele for correr, não. É a porcentagem de vitórias que ele tem relacionada ao total que ele correu.
E a quantidade de place é a mesma coisa, tá? É a porcentagem baseada em quantas vezes ele correu. Aqui nós temos a média de odds dos cavalos quando esse cara venceu a corrida. Isso aqui é que é importante, porque aqui do lado a gente vai ter também o ROI. O que é o ROI? É o retorno de lucro que você teria se apostasse nesse cara aqui, né? Se apostasse nessas corridas que ele vence, na verdade, em todas as corridas, né? Isso aqui é contando também quando ele não venceu. Então, por exemplo, eu já observo aqui que esse cara aqui tá até melhor. Ele correu 4 vezes e venceu 3, né? E a média de odds é uma odd 10. Olha o retorno como tá, 650, né? 650. Não é 650 reais de lucro, é 650 de unidades, tá? Então, quando eu tenho um jockey em determinado hipódromo que ele costuma vencer com uma odd relativamente alta, eu sempre vou ali prestar atenção quando ele for correr. Se ele tá com um cavalo que tá com aquela média de odds, pode ser uma boa dar um back. Você vai dar uma analisada e ver se é viável, tá? Porque isso aqui é uma coisa bem comum. E não quer dizer que, por exemplo, esse cavalo aqui, por exemplo, esse jockey aqui, que a gente tava vendo, cadê? Foi isso aqui. Ele costuma vencer com o cavalo de odd 10. Não quer dizer que se ele for correr, por exemplo, sei lá, em Gulfstream, não quer dizer que ele tenha essa mesma média de odd. Talvez ele nem tenha vencido lá. Mas se ele venceu, ele pode ser que ele, nesse hipódromo ele vença com cavalos mais favoritos, entendeu? Então, não acho que sempre que vê o Francisco inteiro odd 10, você vai meter um back, tá? Vai depender do hipódromo que ele vai estar correndo, beleza? Essa aqui é a dica básica de jockey aqui que eu quero dar por enquanto. Então vamos lá. E a gente agora vai falar sobre as modalidades, tá? Pessoal, esse é um dos problemas que eu vejo muito por aí, é o pessoal criar métodos, padrões, sem ao menos separar por modalidade. E isso não vale só aqui para os Estados Unidos, isso vale para qualquer país. Qualquer país você vai ter modalidades diferentes, né? As categorias diferentes em corrida de cavalo. Os Estados Unidos é o país que ainda tem umas categorias mais, vamos dizer, únicas, né, em comparação aos outros países. Inclusive, é o país que praticamente não tem a corrida que mais tem no Reino Unido e Irlanda, na Austrália, que são as handicaps, né? Existe sim handicap aqui nos Estados Unidos, mas é uma modalidade que mal você vê, ao contrário dos outros países. Geralmente, final de semana, tem as corridas handicaps. A gente já fez vídeo aqui explicando o que é que significa handicap. Mas aqui a gente vai ter, nos Estados Unidos, algumas modalidades, como a Claim, né, que é uma abreviação para Claiming, a LLW Claim, que é a Lowest Claim, né? A MDN Claim, que MDN Claim, já falei, tem a MDN sozinho aqui, tem a STKS, que é Stakes, né? A gente vai ter corrida de grade também, apesar de hoje não ter aqui, né? Que são as corridas com cavalos importantes, e a gente vai definir aqui essas modalidades um por um, né? Talvez aqui a modalidade que seja mais novidade para vocês, né? Porque quem já viu vídeos passados já deve ter comentado sobre algumas aqui, que também tem nos Estados Unidos, mas talvez a novidade seja a modalidade Claim, né? A modalidade Claim, basicamente, é uma modalidade que os cavalos eles vão poder ser vendidos antes da corrida começar. Ou seja, vai ter essa corrida aqui, né? E aí os caras lá do hipódromo, que estão lá no hipódromo, eles podem comprar qualquer um desses cavalos antes da corrida começar. Isso antes, tá? Isso antes da corrida começar. Então, basicamente, é até uma corrida que engana muito quando se tem cavalos favoritos, tá? E isso, o que mede mais a chance de um cavalo vencer aqui é se a gente tem a informação do preço de venda
dessa corrida. Eu sei que é complicado pra caralho de entender, mas entendo. Cada corrida dessa claim vai ter um preço fixo lá para os cavalos serem vendidos antes da corrida começar, tá? Então, se, por exemplo, se eu tenho um cavalo aqui que ele participou de uma corrida que o preço médio lá era 10 mil, né? E chegou a uma boa posição, ou venceu a corrida. E agora vai correr numa corrida que o preço médio é 5 mil, né? Isso quer dizer que o cavalo, que esse cara ele pode estar correndo com cavalos inferiores a ele, porque ele já correu numa corrida de valor maior, que seria basicamente um nível maior, e agora vai correr uma corrida que vale menos, né? Com cavalos que valem menos, que teoricamente ali estariam em uma classe inferior, vamos dizer assim, a deles, né? Como eu verifico essa questão do preço? Vocês podem verificar o preço da corrida no próprio vídeo, tá? Deixa eu ver com o horário de uma corrida que esteja próximo. E vocês sabem que essas corridas aqui atrasam que só bexiga, né? Vamos lá. Tentar achar qual é a próxima aqui, Saratoga. Tá, isso aqui já começou. Talvez ainda tenha aqui, vamos ver. No vídeo vai aparecer, tá? Agora eu acho que aparece antes da corrida começar ou em algum lugar quando termina a corrida. Mas para não demorar, deixa eu ver aqui. Cara, aqui não vai ter, não. Tem que ser numa corrida claim, obviamente, né? Não posso olhar na MDN. E antes da corrida começar. Existe outra forma de ver? Existe. Eu não vou mostrar aqui porque é um conteúdo de mentoria. Como eu disse a vocês, quem quiser se aprofundar é só fazer a mentoria. Mas aqui no Equibase você acha. Então quem for curioso vai conseguir achar aqui o preço médio da corrida que o cavalo vai correr e também o preço das corridas que ele correu anteriormente, beleza? No Panthers também você consegue achar aqui também, ok? Então dá uma pesquisada e vê isso. Mas a definição da claim, já que a gente só está falando aqui da definição das categorias, é justamente isso: cavalos que vão ser vendidos, que podem ser vendidos antes da corrida começar, tá? Então beleza. Vamos para MDN. MDN, você já sabe, quem já viu vídeos antigos aqui, eu já falei sobre MDN. É uma modalidade onde o cavalo, os cavalos que vão correr, eles nunca venceram a corrida. Então vamos lá, ó. Se eu abrir aqui, só tem cavalo que nunca venceu a corrida. Esse cara aqui, ó, já correu que só, ainda não venceu, não venceu, não venceu, não venceu, tá? Cavalos que nunca venceram a corrida. Aí pode ter cavalos que vão correr a primeira vez também, enfim, né? Na MDN, a gente tem uma modalidade que basicamente tende a dar cavalo favorito, mas não descarta dar uma zebra. Eu sei que praticamente eu disse, então pode dar qualquer coisa, né? A tendência vai dar favorito, né? Que tipos de favorito? Vai dar principalmente favorito, o cavalo mais favorito que vai correr a sua primeira corrida, né? Por exemplo, vamos dizer que se fosse esse cara aqui correr a primeira vez, teria muitas chances dele vencer, mas ele não é o primeiro favorito, mas não tira chances. Inclusive eu acho que ele possa sim ter uma boa colocação nessa corrida, já que ele está com o primeiro aqui no Timeform, e aqui nos Estados Unidos o Timeform ele importa muito. Se vocês começarem a olhar para o Timeform, vai ver que se a tua análise bate com algum cavalo daqui, tem muita chance de dar um green, sim, beleza? Então, MDN, cavalos que vão correr sua primeira favorita, a sua primeira corrida, principalmente se ele é o primeiro ou segundo favorito. Cavalos que já correram muitas corridas, né? Até se ele for um cavalo de ordem mais alta, contra cavalos que não correram ainda. Vamos dizer que todos os cavalos aqui vão fazer sua primeira corrida. E aí tinha esse cara aqui, mas ele não era o favorito, como sei lá, odd 10. Mas ele correu todas as corridas aqui e é o único que correu tantas corridas aqui. Talvez ele possa vencer essa corrida, tá? Porque ele já tem uma certa experiência contra cavalos que vão correr a sua primeira vez. Eu gosto de pegar cavalos que vão correr sua primeira corrida quando só tem ele na corrida de estreante, né? Então aqui, ó, seria o caso desse cara aqui. Então eu tô
com até uma confiança maior nesse cara aqui do que esse aqui. Aí aqui eu poderia completar a análise para ver qual desses dois jockeys seria o melhor, né? Nesse hipódromo, né? Então, jockeys, se for um dos top jockeys do hipódromo, nessas corridas MDNs na LLW, eles costumam vencer quando estão com favoritos, né? Então, dá uma confiança maior, né? Mas só que esse cavalo aqui, ele tá muito bom também. Mas se esse cara aqui for o top do hipódromo, talvez eu pegaria esse cara aqui. Se tivesse posição, melhor ainda, né? Que não tem aqui. Então, MDN, cavalos que nunca venceram uma corrida. Indo para a próxima modalidade, depois eu falo sobre essas junções, né, de MDN Claim. Mas a gente tem a LLW, a Lowens. A Lowens vai ser um tipo de corrida onde vai ter uma certa restrição, né, para cavalos que vão correr essa corrida, né? E ela tem um nível mais importante, vamos botar assim numa escala, mais importante que as corridas MDNs e as claims, né? Se a gente fosse classificar, eu botaria as claims de valores baixos como as piores em relação a nível, né? Depois vem as MDNs, depois vem as claims com valores maiores de venda dos cavalos acima da MDN. E acima da claim, nesse nível aí, a gente tem as allowances, né? E depois da allowance, a gente vai ter as corridas de grade, stakes, né? E as de grupo, certo? Seria mais ou menos essa classificação. Então, a allowance é bom vocês se atentarem com favoritos que estão vindo de, sei lá, 2, 3 vitórias, tá? Porque essas vitórias podem ter sido de corridas claims, né? E já a Alonso é outra coisa totalmente diferente. Então, cuidado com cavalos muito favoritos e Alonso que estão vindo de vitória. Aí, para ver se se for uma corrida claim ou Alonso, vocês podem ver aqui no cavalo aqui, ó. Abre aqui o cavalo. Aí vocês abrem aqui, ó. Aqui ele já fala nessas corridas aqui que são MDNs de Maiden, MD, mas essa aqui ele não bota abreviação. Aí tem que abrir a corrida, né? Ver aqui se conforme para ver a categoria da corrida. Ó, já abri ali já vi no cabeçalho que é um Alonso. Então aqui é Alonso. Então sempre fique atento a isso, beleza? Aí vai ter umas junções de corrida, que é a MDN Claim, e também tem a Alois Claim. A única diferença que vai ter com Claim ou sem Claim é que com Claim o cavalo vai poder também ser vendido, né? Na Alois o cavalo ele não vai ser vendido, vai ser colocado à venda. Mas quando tem um Claim ele pode ser vendido. Depois disso, a gente vem para as tops categorias, que são as STKS, as stakes, são corridas onde os cavalos não podem ser vendidos, né? E praticamente o dono do cavalo tem que pagar para o cavalo correr, né? E as premiações são bem altas, e geralmente boa parte, ou se não me engano, tudo vai para o dono do cavalo, para o cavalo vencedor, tá? Então, as stakes, as groups, né, que também tem lá no Reino Unido e Irlanda, isso aqui é um stakes. Então, essa aqui provavelmente vai ser uma corrida que vai ter muitos cavalos. Então, aqui, geralmente, muitos cavalos não, desculpa, muito dinheiro, né? Então, aqui, geralmente, vai correr os top jockeys mesmo, né? Top jockeys, top trainers, e os cavalos vão ter um bom desempenho, né? E uma dica que eu dou, eu acho que até para finalizar, porque o vídeo já está ficando muito grande, todas as análises que vocês fizerem, sempre deem uma analisada no rating dos cavalos, tá? Eu acho que só as MDNs, talvez o rating não vai importar tanto, mas, por exemplo, corridas claim, você vê um favorito que o rating está menor que o segundo e o terceiro favorito, é bom evitar esse favorito, tá? Porque o rating aqui importa muito, tá? Quando há uma diferença considerável entre o rating de um cavalo para outro, né? Quando está tão próximo aqui como, por exemplo, esses cavalos, não tem tanta consideração. Mas às vezes você vai ter um cavalo com 84 e outro cavalo com 60. Então esquece esse cavalo com 60 para back, tá? Outra dica que eu quero também dar para vocês é cuidado com cavalos que estão muito tempo sem correr. Aqui no Panther, geralmente ele vai marcar o xizinho. Então você vê a data aqui, ó. Esse cavalo tá desde março, né? Tenta pegar cavalos aí para back, cavalos até
60 dias sem correr, tá? Até 60 dias sem correr. O ideal seria de 30 a 21 dias, mas 60 dias ainda dá para pegar. Se for corridas maiden, não tem problema se o cavalo ele tá muito tempo sem correr e ele é o favorito, tá? Até costuma até vencer, mesmo ele estando muito tempo sem correr, porque as maidens os cavalos nunca venceram. Então ninguém tá ali, por mais que tenha um cavalo muito tempo parado, ninguém tá ali melhor do que ele, vamos dizer assim. Então é mais fácil um cavalo que está muito tempo sem correr ganhar numa maiden. Mas uma claim, por exemplo, evita, principalmente se o gráfico tiver muito alto, vermelho, assim, ó, 9% por esse aqui, né? Não quer dizer que ele não possa vir a vencer, tá? Nessa corrida. Aqui, ó, venceu 1. Não, venceu 5. Ó, de maior queda, né? Venceu o cavalo aqui de maior queda. Aqui, o próximo foi o 6 e o 2. Outro de maior queda. E aqui deu uma zebra aqui com odd 21 em terceiro. Beleza? Vamos fazer uma análise dessa corrida aqui de Horse Race e de Anápolis com base no que a gente falou hoje no vídeo, né? Essa corrida aqui já deixei engatilhada, tá? Vou ver aqui stop jockeys desse hipódromo. Eu tenho o Alberto Burgos, ó, Marcelino Pedrosa, Fernando de la Cruz, né? Vamos ver aqui, ó. Marcelino Pedrosa, Fernando de la Cruz, Alberto Burgos. Esses 3 caras aqui, né? Samuel Bermudes está no top 6, né? Beleza, vamos ver aqui. O favorito, ele é o Fernando de la Cruz, ele tá com um segundo aqui, né? Ele geralmente ganha com média de odds 7, né? Mas como é que tá esse favorito? Esse favorito tá vindo de uma derrota, mas ele correu bem com o Fernando de la Cruz, né? Correu bem aqui já 2 vezes. E tá aqui como top 1. E também na ferramenta lá que eu disse a vocês da assinatura, ele está 49%. Observe, 49%, seguido por 27% e aqui 18%. É uma boa porcentagem para esse cavalo vencer a corrida. Eu dou uma análise, uma olhada aqui também nas tips. Ele está como segundo. O que não me agradou muito foi o fato dele estar negativo aqui, né? Ele está negativo, só que eu não entendi por que ele está negativo, porque ele não está muito tempo sem correr. A última corrida dele foi em julho, né? É um cavalo 4 anos de idade, um gelding, ou seja, um cavalo que é castrado. E os 2 outros favoritos, eles têm um rating que é 70 e 75, né? Vamos ver aqui, enquanto a corrida ainda não começou. É uma corrida de 1 milhinho furlong, ele já correu aqui, teve bons resultados. Eu vou dar uma olhadinha aqui nessa odd que ele chegou em 7º. Como é que eu vejo a odd? Ó, aqui onde eu tenho esse SP. Então, foi odd 17. Então, ele era uma zebra aqui. Aqui, quando ele chegou em terceiro, ele tinha odd 4.8. E aqui, quando ele chegou em primeiro, ele tinha odd 12.7. Então, como favorito, ele venceu aqui a corrida de Horse Race, né? Só que era uma corrida maiden, né? A maiden que ele venceu aqui. E aqui, provavelmente, pode ter sido com certeza foi uma claim aqui, né? E aqui deve ter sido uma claim também. Então, acredito que essa corrida é para esse cavalo vencer, mas vamos ver aqui quanto é que está pagando 3 posições, não vale a pena. Aqui seria uma ocasião de você ir back, se você gosta dessa hora de 1.28, poderia pegar, mas aqui seria mais uma opção para ele vencer mesmo, né? Olhando os outros cavalos, eu não gosto de pegar cavalos, principalmente aqui nos Estados Unidos. Eles estão vindo de uma vitória, tá? Ele pode até chegar à sua segunda vitória, mas é uma coisa que corridas claims eu não acho tão comum, né? Mas eu acho que a principal ameaça dele pode ser esse cavalo, o No Manchester, né? E esse cara aqui, ele não correu recentemente com esse jockey, para eu ter uma ideia aqui. Vamos ver também. Deixa eu dar uma olhadinha. Quem foi que venceu a última corrida? Foi o Joseph, né? Joseph.
que é o que está com o cavalo. Não, ele não vai correr. Ele está com o cavalo que foi retirado, né? Aqui a gente tem uma situação onde a gente tem os três primeiros jockeys aqui correndo, né? Então, é uma coisa que me preocupa desse cara, mas pelo bom desempenho que ele teve com o Fernando de la Cruz, eu acho que ele pode vir repetir uma vitória. Essa média de odds eu acho uma média de odds boa para ele vencer. E vamos observar. Então vamos ver se esse cavalo 9 aqui ele venceria a corrida, ou se chega em posição, ou se é uma verdadeira vergonha. Ele já largou bem, né? Não tão bem, na verdade, deu uma freada ali, mas tudo bem, porque é uma corrida de 1 milhão furlong. O cavalo, geralmente, os favoritos, eles gostam de ficar ali pelo meio para dar o gás no final. E vamos ver o que acontece aqui. Tá dando uma... Ele ali, verdinho. Deixa eu dar uma olhada ali. Tá, pelo gráficozinho ele tá pegando o gásinho agora. Vamos lá, vai cavalo 9, vai filha, começa. Vamos ver aqui. Olha aí que maravilha. Eu acho que vai ganhar, né? Se não ganhar, vai ficar em segundo. Vamos ver. Mas aí nosso cavalo ganhou. Então vejam que aquela ferramenta também do Butters ela é importante para ver essa questão do Edg vermelho. Eu uso muito isso, principalmente para claim, né? Comparado a outros fatores. Mas a questão do gráfico que eu tenho me preocupado, justamente quando você vê um cavalo que aparentemente seja bom, mas ele está com aquele gráfico vermelho, ou seja, a casa aumentou a odd dele, vejam se ele não está muito tempo sem correr, se aconteceu alguma coisa com o cavalo para que ele tenha essa odd aumentada. Se você identificar que nada aconteceu, então não tem problema você desconsiderar esse fluxo vermelho. Como eu disse, não é sempre que um fluxo vermelho vai ser desconsiderado. Foi até bom pegar essa corrida como exemplo aqui. Beleza? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Pegue esse conhecimento, vamos estudar, aprofunde mais. Eu vou trazer mais vídeo, prometo. Não sei se todo dia aí, mas eu vou estar voltando aí, postando mais conteúdo para vocês. Beleza? Qualquer coisa, meu contato aqui embaixo. Tamo junto. Vamos nessa.